Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português e essa aula vai ser uma aula diferente. Você já vai saber por quê. Vamos lá? Bom, essa nossa aula de português é a de número 63 e a nossa aula hoje é de leitura. Sim, a leitura é uma habilidade da linguagem, da língua portuguesa, né, da nossa língua portuguesa. E ela é muito importante porque ela nos dá base para comunicação, para escrita, para a própria habilidade, né, de leitura, nos dá base para criatividade, para imaginação. Então, ela é uma habilidade muito importante que deve ser desenvolvida. Quem lê muito sabe muito, ok? Então, a gente tem uma ferramenta bem rica, cheia de livros. Eu andei olhando lá que o quarto ano está lendo bem, mas poderia ler mais, né? Tem criança que está lendo bastante livros na árvore de livros. Agora eu estou vendo que tem crianças que não estão lendo quase livros nenhum. Então, essa aula eu trouxe para vocês uma indicação de livro do Monteiro Lobato. Fábulas do Monteiro Lobato. Fábulas porque a gente há pouquinho tempo estava falando sobre esse gênero textual. Falamos sobre as características, né, de uma fábula, o que que faz, o que que torna um texto uma fábula. A gente já viu as características. Só que o importante para a gente aprender mais sobre fábulas e se familiarizar com a linguagem, com esse estilo de texto, a gente precisa ler bastante fábulas. Para a gente olhar para ela e falar assim, esse texto é uma fábula. Né? Para a gente se tornar mais... a fábula ficar mais familiarizada, a gente ficar mais familiarizado com as fábulas. Então, a gente tem que ler bastante fábulas, e nesse livro de Monteiro Lobato tem mais de 70 fábulas para vocês lerem. Algumas vocês já conhecem, mas é contada de uma forma diferente, até porque as fábulas elas eram passadas de geração para geração, então as gerações iam contando e às vezes se modificava alguma coisa, ou contada de uma maneira diferente de outras pessoas. E você conhece o Monteiro Lobato? E outras vocês não conhecem tanto. Vamos lá. Você conhece o Monteiro Lobato? Tenho certeza que sim. É um dos maiores escritores brasileiros conhecidos internacionalmente. Não é à toa que o Dia do Livro Infantil aqui no nosso país é comemorado no dia do nascimento dele, do aniversário dele, em homenagem a ele. Monteiro Lobato, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma das suas histórias mais famosas. Né? E lá no sítio tinham bastante animais que falavam também como humano. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ou de ler alguma história do sítio. Além da boneca que fala, do sabugo de milho que fala, além de alguns personagens também do folclore brasileiro. Ok? Então, vamos lá na árvore de livros, para vocês verem. Eu já deixei abertinho esse livro lá, só para a gente ler a introdução. Bom, olha aqui. Estou na árvore agora, ó. Abri na árvore para vocês, na minha conta. E o livro está aqui. Se vocês forem acessar a conta de vocês, vocês vão encontrar lá essa indicação do livro que eu fiz, tá? Bom, como eu falei para vocês, olha, tem mais de 70 fábulas. Quem fez essa seleção dessas fábulas e organizou nesse livro foi o Ilan Bremen, ele que apresenta essas fábulas. E olha só, cada um desses títulos aqui, ó, é uma fábula diferente. Então tem aqui, ó, essa aqui que vocês já conhecem, com certeza, Cigarra e as Formigas, essa aqui, O Rato da Cidade e o Rato do Campo, também. E tem outras aqui que vocês com certeza devem conhecer. Essa aqui também é conhecida, a Coruja e a Águia, não sei se vocês conhecem, mas ela também
é conhecida e outras nem tanto conhecidas, mas também muito interessantes, trazendo bastante ensinamento para a gente, ok? E eu vou ler para vocês agora, prestem atenção, que eu vou ler a apresentação feita por Ilan Bremen sobre essa coletânea aí de fábulas que ele organizou, tá bom? Presta atenção. Fazia muito tempo que não relia as fábulas de Monteiro Lobato. Ao terminar a leitura, lembrei novamente por que admiro tanto um dos nossos maiores escritores da literatura infanto-juvenil. Durante o mergulho dentro desse mar de histórias, me peguei várias vezes rindo sozinho, torcendo para que Emília não parasse de falar suas asneirinhas, repletas de verdades e absorvendo várias pílulas de sabedoria. As fábulas foram criadas há milhares de anos. Eram contadas de boca a boca, geração a geração. Não existia nessa época aplicativos para armazenar as fábulas. Era tudo fixado na memória. E por que não se esquecia? E por que não se esquecia das fábulas? Como elas conseguiram sobreviver ao tempo? Você pode pensar que a resposta esteja na escrita, nos livros, mas muito, muito antes mesmo da escrita aparecer nas nossas vidas, essas fábulas já estavam circulando pelo mundo inteiro e ninguém as deletava da cabeça. A resposta tem a ver com o conteúdo das fábulas. Elas falam sobre alguns comportamentos genuinamente humanos, aquilo que só nós somos capazes de pensar, sentir e realizar. Elas funcionam como um grande espelho. Que não só reflete a nossa imagem física, mas também nos mostra como somos por dentro, ou seja, os nossos medos e desejos, sonhos e pesadelos, alegrias e tristezas, grandiosidade e pequenez, etc. Como tais histórias falam diretamente ao coração humano, elas grudam na memória mais facilmente e assim conseguem sobreviver ao longo de décadas, de séculos. E será que essas fábulas são exatamente iguais àquelas contadas na beira do rio Ganges, na Índia, há mais de 5.000 anos? Sim e não. Elas continuam querendo nos contar como agimos em determinadas situações, mas quem conta um conto aumenta um ponto. Com o passar do tempo, contadores de histórias e depois escritores foram modificando a roupagem das fábulas, cada um deixando a sua marca ao narrá-las. Mas a essência de muitas delas continua exatamente a mesma de milhares de anos atrás. Mas por que ler fábulas nos dias atuais, já que hoje temos celulares que só faltam falar? Epa, eles já falam. Já fomos para a Lua, conseguimos observar outras galáxias, temos remédios milagrosos que um dia ainda serão todos docinhos. Os robôs são uma realidade e por aí vai. É porque, diferente da ciência e da tecnologia, há coisas que não mudaram muito nesses últimos milênios. E é só você ler as fábulas de Lobato e se dar conta que conhece alguém muito parecido com a rã da fábula A Rã e o Boi. Talvez você conheça essa pessoa somente nas redes sociais, mas ela é exatamente como a história nos conta. Ou, quando ler o Touro e as Rãs, conte a história para seus pais ou adultos que estejam à sua volta. Você verá que eles dirão que conhecem bem a moral dessa história e podem até dar exemplos disso. É claro que cada um vai entender a fábula à sua maneira, e isso é muito bom, já que elas são como uma enorme cebola. Vamos tirando camada por camada e descobrindo seus mais diversos significados. Nas fábulas de Lobato, vemos isso muito de perto, quando a Emília e companhia concordam e discordam das histórias narradas por Dona Benta. Você também pode fazer isso ao ler essas fábulas.
Espero que você se divirta tanto quanto eu ao ler as fábulas de Lobato. Além de bem-humoradas, elas são também um baú de conhecimento para compreendermos os outros que nos rodeiam na vida real e virtual, principalmente para nos conhecermos a nós mesmos. Boa leitura e boa vida! Espero que vocês gostem, comecem a leitura hoje mesmo, tá? Ó, a primeira já é a Cigarra e a Formiga, porém você pode selecionar, você pode ir lendo por ordem, ou você pode selecionar lá pelo índice, tá? Pelos nomes que tem lá na frente do livro, ok? Que a gente vai fazer atividades sobre algumas dessas fábulas, ok? Então, a atividade de vocês é essa: leitura na plataforma da Árvore de Livros, o livro indicado, Fábulas de Monteiro Lobato, e se divirtam e se deliciem com todas as fantasias que a fábula traz, tá bom? Um beijo e vou querer saber em qual que vocês gostaram mais, vou querer saber dos personagens. Vamos lá, e quero ver o nomezinho de vocês lá na Árvore de Livros aparecendo, que vocês estão lendo bastante. Beijão, até a próxima aula.